Bom dia, mas bom dia mesmo. Que bom estarmos juntos nessa manhã de quinta-feira, hoje dia 30 de março. Dentro de instantes estaremos ouvindo o reverendo Hernandes Dias Lopes, da Letra à Palavra, trazendo um tema muito importante para a sua edificação e para o seu conforto espiritual. Além disso, estaremos também trazendo a primeira parte de uma das mensagens que nós ministramos em nosso templo. Eu espero que você continue com seu coração aberto, porque Deus tem uma bênção para a sua vida e para o seu coração. Ouviremos ainda também, ao termo deste programa, uma belíssima música interpretada pelo conjunto coral Saracale, que também estará brilhantando o louvor durante a comemoração do aniversário, 32º aniversário do programa Opção para a Vida, nos dias 15 e 16 do próximo mês de abril, além da orquestra de jovens da Assembleia de Deus, Louvores Eternais, e a mensagem que será ministrada pelo pastor Alexandre Ximenes, especialmente convidado para estar conosco. Portanto, continue conosco. Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua família e para o seu coração. Sem perda de tempo, fiquemos com o reverendo Hernandes Dias Lopes, da Letra à Palavra. Nos aguarde. O medo é um sentimento avassalador. Tem colocado muitas pessoas no cárcere de uma angústia, de um sofrimento atroz. Na verdade, o medo é mais do que um sentimento. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: Deus não nos deu espírito de medo. Parece-nos que o medo é como um espírito que nos oprime. Tem muitos tipos de medo, é verdade. Tem gente que tem medo de altura, acrofobia. Tem gente que tem medo de lugares fechados, claustrofobia. Tem gente que tem medo de lugares abertos, agorafobia. Quais são os seus medos? A questão não é apenas diagnosticá-los, a questão é como vencê-los. Parece-nos que o medo é o sentimento mais democrático, ou é a realidade mais presente nas pessoas em todos os tempos, em todos os lugares. A ordem mais repetida em toda a Bíblia é esta: não temas, não tenhas medo. O que é que está escravizando você pelo medo? Seus pecados? Suas mazelas, suas culpas, o medo do futuro, o medo do fracasso, o medo da solidão, o medo da doença, o medo do abandono, o medo da morte. Você pode vencer o medo. Quando Isaías escreveu o seu robusto livro, ele diz: não tenhas medo, porque Deus te criou, te formou, te remiu, chamou pelo teu nome, diz o Senhor, tu és meu. Quando você compreende que você não está solto ao léu, jogado de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias da vida, mas sua vida foi pensada por Deus, Deus amou você, Deus criou você, formou você de maneira assombrosamente maravilhosa, chamou você para salvação e remiu você, e agora você é propriedade exclusiva de Deus. Isso resolve lá dentro do seu coração esta questão do medo. Hoje, agora, você pode vencer o medo. Corra para os braços de Jesus, agasalhado debaixo das asas do Deus Onipotente. A tempestade pode rugir lá fora, mas você terá segurança e serenidade debaixo do cuidado do Pai. Hoje é dia de vencer o medo. Maranata. Outra vez. Maranata. Mais uma vez. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.
Meus irmãos, eu queria nessa noite pedir a atenção de vocês que estão aqui presentes e os que estão em casa também, porque Deus me deu uma palavra esta semana diante de muitas coisas que eu vi, e você também deve ter visto na mídia, acontecimentos catastróficos, muitas enchentes aqui no Brasil, terremotos, maremotos, sempre houve, mas ultimamente está acontecendo de uma forma assim acelerada. É como se fosse uma coisa, é como se fosse uma catástrofe atrás da outra, de forma assim muito volumosa, quase que não tem um dia que você não assista a um telejornal, que você não veja catástrofes. E foi daí que surgiu o título dessa mensagem, O Mundo em Ruínas. Antes eu quero dizer para você uma coisa que eu vou dizer no final, mas eu vou dizer logo agora. Nossa intenção aqui não é fazer sensacionalismo, nossa intenção aqui não é trazer uma palavra que você fique com medo, nossa intenção aqui não é trazer uma palavra que você diga, eu tenho que agora seguir o Evangelho, aceitar o Evangelho, senão eu vou para o inferno. Também não, tire isso da sua cabeça. Nossa intenção aqui não é por medo, deixar você em pânico diante das síndromes de tantas catástrofes que nós vamos ver hoje, mas eu quero somente lhe alertar para uma coisa. Quando eu estou vendo algum telejornal que apresenta alguma catástrofe de forma assim, fora do normal, eu recorro imediatamente para a palavra. Porque tudo que nós estamos assistindo não é outra coisa senão cumprimento das Escrituras, ao pé da letra, ipsilíteris. Nada do que você está vendo hoje no mundo, não é no Brasil, é no mundo, é cumprimento das Escrituras. E quando eu vejo estas coisas, meus irmãos, eu fico empolgado, porque vejo que a volta eminente do Senhor Jesus, o harpazo, está para acontecer, não sei quando, mas a qualquer momento, a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer instante. E eu espero que você saia hoje à noite daqui, você que está em casa, preste muita atenção àquilo que nós vamos ler. Antes eu quero também dizer que o texto que eu vou ler é um pouquinho longo, mas tenha paciência, porque segundo alguns teólogos, segundo alguns escritores, segundo alguns comentaristas, o texto que eu vou ler está no livro do profeta Isaías, e fala, por incrível que pareça, exatamente tudo isso que a gente está vendo, ruínas, o mundo em ruínas. Alguém já disse que o capítulo que eu vou ler hoje, capítulo 24 do livro de Isaías, até o capítulo 27, capítulo 24, 25, 26 e 27, é como se fosse o apocalipse do Velho Testamento. Eu só vou ler o capítulo 24, mas o 25, 26 e o 27 é como se fosse o apocalipse do Velho Testamento. E eu peço a vocês agora, reverentemente, para que nós leamos esse capítulo inteiro. Capítulo 24 de Isaías. Eu peço que todos fiquem em pé, vocês vão passar muito tempo sentados, né? Então é bom a gente fazer um exercíciozinho físico. Vamos ler. Isaías 24, são exatamente 23 versículos que nós vamos ler. Tenha paciência. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transformar a sua superfície e lhe dispensar os moradores. O que suceder ao povo sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua dona, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enlanguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e
quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Pranteia o vinho, enlanguece a vide, e gemem todos os que estavam de coração alegre. Cessou o folguedo dos tamboris, acabou o ruído dos que exultam, e descansou a alegria da harpa. Já não se bebe vinho entre canções, a bebida forte é amarga para os que a bebem. Demolida está a cidade caótica, todas as casas estão fechadas, ninguém já pode entrar. Gritam por vinho nas ruas, fez-se noite para toda alegria. Foi banido da terra o prazer, na cidade reina a desolação, e a porta está reduzida a ruínas. Porque será na terra, no meio destes povos, como varejar da oliveira e como rebuscar quando está acabada a vidima. Eles levantam a voz e cantam com alegria por causa da glória do Senhor, exultam desde o mar. Por isso, glorificai ao Senhor no oriente e nas terras do mar, ao nome do Senhor, Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos contar, glória ao justo. Mas eu digo, definho, ai de mim. Os pérfidos tratam perfidamente, sim, os pérfidos tratam muito perfidamente. Terror, cova e laço vêm sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz do terror cairá na cova, e se sair da cova, o laço o prenderá, porque as represas do alto se abrem, e tremem os fundamentos da terra. A terra será de todo quebrantada, ela totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá, a terra cambaleia como um bêbado, e balanceará como a rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e jamais se levantará. Naquele dia, o Senhor castigará no céu as hostes celestes, e os reis da terra na terra serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias. A luz se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião, e em Jerusalém, perante os seus anciãos, haverá glória. Quem pode dizer amém? Podem sentar, irmãos. Parece uma incoerência o que eu vou dizer e ler para vocês agora à noite. Como é que o profeta Isaías, esse profeta messiânico, que profetizou parte de todo o livro, falando sobre o Messias, e agora neste capítulo 24, como eu disse a vocês, até o capítulo 27, trata de fatos e acontecimentos catastróficos e apocalípticos. Como é que a gente vai entender, repare o argumento que eu estou usando aqui, como é que esse profeta no capítulo 45, versículo 18, ele declara: porque assim diz o Senhor que criou os céus e que formou a terra, que fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Parece uma incoerência isso que eu estou lendo para vocês, proferida pelos lábios do próprio profeta Isaías, que agora, nesse capítulo 24, mostra um mundo sendo destruído. Nós temos outras pessoas que podem até argumentar: bom, se o mundo está em ruínas, por que Deus não evitou que chegasse a esse ponto?
Porque Deus não deu um basta antes que chegasse o que nós vamos ver logo mais. Por quê? Meus irmãos, as tragédias, as catástrofes que nós estamos vendo e assistindo, esse panorama apocalíptico, nos lembra fatos e acontecimentos lá no Antigo Testamento, como seja o dilúvio, como seja a destruição de Sodoma e Gomorra, em que aconteceram estes fenômenos da natureza, dilúvio, o mundo destruído por água, Sodoma e Gomorra, o mundo destruído por fogo. Por quê? O que tem a ver isso com Deus que criou os céus e a terra e criou o homem conforme a sua imagem e semelhança e colocou o homem no Éden para que ele pudesse administrar, e agora esse mundo que foi criado por Deus para que o homem desfrutasse de todas as belezas da natureza está um verdadeiro caos. O que é que a gente pode perceber? O que poderemos entender quando há pouco citei Isaías 45:18, que Deus não criou o mundo para ser um caos, mas para ser habitada e agora está sendo destruída. Quem é o culpado? Quem é que vai assumir a culpa, a responsabilidade desse caos, como nós denominamos o título, O Mundo em Ruínas? Eu queria que você pensasse, meus irmãos, que tudo isso que está acontecendo, esses cataclismas catastróficos que estão acontecendo, não é somente no Brasil, hoje mesmo na América Latina, aqui, países vizinhos nossos como o Chile, a Argentina, o Equador, se eu não estou enganado, o México sofreu abalos sísmicos, terremotos de 6,5, 6,7 da escala Richter. Aqui, vizinhos nossos. E possivelmente isso não isenta que o Brasil esteja imune de sofrer também. Deus nos guarde disso, mas pode acontecer. Tsunamis. Bom, por que isso está acontecendo? Quem é que assume a responsabilidade? Nós queríamos citar o que nós conhecemos e sabemos que Paulo, através do seu livro, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, assim nos diz: não se deixe enganar, ou não vos enganeis, de Deus não se zomba, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Essa é a resposta a essa afirmação, o mundo em ruínas. Eu não tenho outra explicação para dar. De que se queixe o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. De Deus não se zomba. Nós estamos vivendo numa época em que os homens estão vivendo como se Deus não existisse, como se Deus não fosse Deus, como se Deus fosse um ser que não está nem aí para o que está acontecendo. E por que a terra está em ruína, meus irmãos? É que nós vemos que o que aconteceu no passado, Jesus profetizou nos evangelhos de Lucas, capítulo 21, evangelho de Mateus, capítulo 24, que assim como aconteceram nos dias de Sodoma e Gomorra, que antecederam aquela catástrofe que caiu fogo do céu e consumiu a toda aquela cidade e todos foram consumidos. O que aconteceu? Que Deus destruiu o mundo com o dilúvio. Então Jesus fala claramente, assim como foram nos dias de Noé, assim como foram nos dias de Sodoma e Gomorra, assim também há de ser na vida do Filho do Homem, em que os homens bebiam, casavam-se, davam-se em casamentos. A promiscuidade, a prostituição, a união homoafetiva estava em vigor, como está acontecendo hoje em nossos dias, países em que está sendo institucionalizado de forma legal, de direito e de fato, entre aspas. Então, isso tudo me faz lembrar o que a palavra de Deus nos diz. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno.
E por o mundo estar no maligno, jaz no maligno, a Bíblia também nos diz que o Deus deste século cegou o entendimento de muitos, e passam então a aceitar estas coisas antibíblicas, vai de encontro aos princípios bíblicos. Desde que Deus criou o homem, lá desde o Éden, e isso está trazendo toda essa situação em que nós nos encontramos, e não temos que culpar a Deus absolutamente em coisíssima nenhuma. Lembre-se o texto, Gálatas 6,7, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele vai ceifar, ele vai colher. Para completar, nós vemos que em decorrência da decadência, em que o homem moralmente, espiritualmente, psicologicamente, sentimentalmente, moralmente, socialmente, politicamente falando, o homem cada vez mais está se distanciando de todos os princípios básicos, fundamentais, elementares que Deus instituiu para que a raça humana pudesse ter um padrão de vida dentro de um propósito, dentro dos planos, desígnios de Deus. Mas o homem abandonou isso, deixou isso para lá. Não queremos viver e construir uma sociedade como nós achamos, como nós imaginamos que ela deva ser. E é por isso que o apóstolo São Paulo, escrevendo na sua segunda carta, capítulo 3, Timóteo, ele mostra o perfil, ele mostra o caráter do homem dos últimos dias. Eu preguei aqui um sermão algum tempo atrás, e citando esse texto, baseado nesse texto, quando Paulo diz assim: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, dias trabalhosos. Eu acredito que aqueles que ouviram esta pregação devem estar lembrados que os últimos dias não se refere a esses dias que nós estamos vivendo. Os últimos dias tiveram início quando? Depois que Jesus estabeleceu a sua igreja. Dali para frente começou o processo dos últimos dias até os dias atuais. Nós estamos vivendo nos últimos dias dos últimos dias. E aí Paulo descreve, escrevendo na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 7, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, dias trabalhosos, pois os homens serão egoístas. Você vê o que impera hoje no coração dos homens, quando eu digo homem, generalizando homem e mulher, é o egoísmo. Egoístas, os homens serão egoístas, avarentos, avareza, jactância, arrogância, blasfêmia, desobedientes aos pais. Que digam os pais, se os nossos filhos nos respeitam e nos obedecem como nós desejávamos, como nós esperamos que eles nos respeitem e nos obedeçam. Que digam, que respondam os pais. Os homens serão desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem afeto, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando, entretanto, a fé ou o poder, foge destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados e de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o quadro, analiticamente falando, politicamente falando, socialmente falando, moralmente falando, espiritualmente falando, culturalmente falando, do mundo odierno. Você não pode negar isso. Na minha casa, na minha família, na sua casa, na sua família, graus de parentesco próximos ou mais distantes, nós temos alguém que tem esse comportamento. Pode colocar sua mente agora para funcionar. Veja se você não tem um filho, uma filha, o pai, a mãe, o esposo, a esposa, o marido, um cunhado, alguém que tem um desses pré-requisitos aqui, que o caráter está deformado. Isso tudo é resultado daquilo que nós vamos ver por conta do homem ter desprezado a Deus e a sua palavra. Antes mesmo de nós fazermos e prepararmos esse sermão, eu comecei
analisar cada versículo desse capítulo que nós vamos expor agora. E meus irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Parece-me que essa escritura foi escrita hoje, saiu da gráfica agora. Pelo que vocês vão ouvir. É como se fosse publicado hoje esse capítulo 24 e chegasse ao nosso conhecimento através de um telejornal aí qualquer. Aí você diz, puxa vida, mas foi escrito isso há milênios de anos atrás e está como se fosse escrito para agora, saiu da gráfica, foi publicado agora. Sim, exatamente isso que eu estou dizendo. Escrita há milênios de anos, 700 anos antes de Cristo, mais 2.000 anos, 2.700 anos, esse capítulo que vocês acabaram de ouvir. E aí vamos agora ter um pouco de paciência e vamos analisar versículo por versículo. Nesse versículo primeiro que vocês ouviram, ele diz, eis que o Senhor devasta e desola a terra, transtorna a sua superfície e lhe dispersa os moradores. Por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo, seria a pergunta. A resposta, meus irmãos, está lá no livro, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 22, onde Paulo diz que quando nós erramos ou pecamos, vamos sofrer punição, castigo, repreensão. E quando nós obedecemos, não vamos sofrer nada disso. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 11, versículo 22, ele diz, considerai a bondade e a severidade de Deus. A bondade para com aqueles que obedecem, e a severidade para com os rebeldes, para com os desobedientes. Então o mundo está em ruínas porque está sofrendo um juízo, uma punição, por causa da rebeldia, porque os homens passaram a dar ouvidos e dar mais atenção ao Deus deste século que cegou o entendimento de muitos. Espero que você, internauta, telespectador que está conosco, compreenda o motivo pelo qual vamos ficar devendo a conclusão desta mensagem. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, tenham todos um bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Por amor, ele veio ao mundo. Por amor, ele mesmo se deu para morrer numa cruz no Calvário. Por amor, o seu sangue verteu. Foi julgado e por mim odiado, foi traído e vendido também, mas venceu, tudo está consumado. Não há morte, só a vida no além. Consumado, está consumado. A obra que me deste a fazer, glorifica-me contigo para sempre. Ao teu nome, ó Rei, e a ti fiz conhecer. Assim como fizeram ao meu mestre, me odeiam porque o aceitei. Não importa
tudo está consumado. Não há morte, só a vida no além.